Só continuando, eu tinha outros slides que eu acabei apagando depois por causa do tempo, enxuguei aquela apresentação. Mas assim, tem estatísticas que comprovam também que a TV broadcasting, né, como a gente conhece, ela está em declínio, né? Também o que está em ascensão são os video on demand, né? Tipo, as próprias grandes corporações já estão migrando para o video on demand, tipo a Google Play, HBO Go, né? Porque o que tá crescendo é video on demand, tipo Netflix, enfim. Hoje em dia, a Netflix, por exemplo, tem orçamentos maiores que muitas TVs broadcasting por exemplo, Netflix hoje tem uma receita maior que a SBT, ponto, no Brasil, né? Então, quer dizer, eles próprios estão vendo isso, estão tentando migrar também a Globo pela sua força econômica, importância, e também eles estão sempre se atualizando, eles estão fazendo o Google Play, né? O YouTube está fazendo o YouTube Red, né? Acho que é esse o nome. Que, além de produção de conteúdo, transmissão que o YouTube está fazendo, ele está fazendo essa produção de vídeo on demand, né? Então, quer dizer, é uma coisa para se pensar que associações podem entrar também, né? Mas o que eu queria falar, para concluir, né? Trabalhando assim muitos anos junto com policiais militares, né, na prática, na Náspera, eu criei uma teoria, né, que é uma teoria da minha cabeça que surgiu assim, que eu acho que o policial militar e o jornalista, apesar das funções extremamente diferentes, são muito parecidos, né? Suas funções, seu modus operandi são muito parecidos. Em que sentido? O policial militar, quando está numa ocorrência, ele tem pouco tempo de decidir. Não tem um dia para sentar, decidir, ler, ponderar. Não, eu tiro para lá, tiro para cá, corro atrás, não corro. Viatura, eu vou para lá, vou para cá. Ele não tem tempo de decidir. Ele vai lá e faz, né? Muito provavelmente pode acontecer alguma coisa negativa devido à urgência da ocorrência, né? E o jornalista também. Apesar que o jornalista tem um ciclo os jornais pelo menos tem um ciclo de 24 horas, né? Todo fechamento à noite. Hoje em dia isso acabou também. O ciclo de 24 horas, o jornalismo acabou. Aconteceu, já tem que publicar na internet. Então, quer dizer, tal como o policial, o jornalista também tem a opressão do tempo, né? E mais ainda, tal como o policial, que os salários aqui das contingências organizacionais dos quartéis, as contingências organizacionais da imprensa comercial é muito igual ou pior do que os próprios quartéis. Por exemplo, para um policial militar ser excluído, ele tem que passar por um processo disciplinar, administrativo, direito de defesa, etc., advogado, escambau. Para um jornalista ser demitido, é só passar no RH. Acabou. Entendeu? Então, assim, a pressão organizacional, claro, não vai preso, né? Por enquanto. Mas a pressão organizacional é tão igual, em alguns sentidos até pior, quanto na caserna, né? Então, nesse sentido, assim, até alguém falou aqui, né, desse jornalismo marrom, apelativo, né? Realmente, a imprensa tem que fazer essa meia-culpa, tem que fazer os datenas da vida, né? Eles têm que fazer a sua meia-culpa, mas também eu acho que os próprios policiais e a segurança pública também tem que fazer a sua parcela de meia-culpa nesse sentido, porque, assim, quando tem uma prisão, quem pega e segura o cabelo lá do bandido para aparecer na TV e aguenta o bandido lá para mostrar a cara do vagabundo é o próprio policial, é o delegado, é o policial civil, é o policial militar. Então, assim, eu não acho assim que um lado está certo, outro lado está errado, né? Eu acho que não é tão preto e branco assim. A situação é meio cinzenta, né? Esses programas policialescos, né, como eu falei da Atena, apelativos pra caramba, pelo que eu sinto, boa parte dos policiais se veem refletidos naqueles programas como retrato da sua profissão. Não sei se eu acho que não, né? Porque eu acho o Sargento Soares costuma dizer uma coisa que eu respeito muito, né? O policial militar era um promotor dos direitos humanos, né? Mas tem gente que quer fazer o policial militar o promotor da morte, né? Por exemplo, esse programa, tem que matar vagabundo, tem que apanhar, tem que fazer isso, tem que massacrar, tem que dar na cara, tem que tirar. Mas, pô,
O cara não vai fazer isso, o jornalista, o apresentador não vai fazer isso. Quem vai ter que fazer isso e sofrer com todas as consequências pessoais, né, psicológicas, emocionais, de atirar, e, porventura, correr uma morte de um vagabundo que seja, é o policial. Não é esses caras que estão na mídia, no Facebook, na faca na caveira, pregando o assassinato de todos os bandidos que vão puxar o gatilho, né? Então, assim, nesse aspecto, eu acho que temos que todo mundo pensar sobre essa zona cinzenta que nós estamos, né? Sobre a audiência externa, que o Dalshin falou, eu acredito muito na produção de conteúdo como uma ferramenta relevante para se produzir audiência, né? Produção de conteúdo de qualidade. Por exemplo, quando eu estava na praça em 2006, até junto com o sargento Jadir, que hoje está meio afastado aí, ele, policial militar, mas sabia muito sobre investigação, né? E ele me passou muitas informações, como se faz uma investigação, né? Coisas mais simples, como ler o diário oficial, né? Um exemplo. E depois disso, assim, eu passei um ano investigando. Na época não tinha jornal oficial na internet, né? Passei um ano comprando o diário oficial, já os antigos, e investigando toda a produção de diárias. Que houve uma denúncia, tem coronel aí ganhando diário além do normal, né? Aqui, ninguém sabia quem, quando e como, era uma denúncia assim. E eu passei um ano junto com o Jadir investigando, tentando achar, né, quem são essas pessoas, porque você pega o diário oficial, pessoas ganhando diário, 4, 5 páginas, e honestamente, obviamente, né? E depois nós conseguimos achar, depois passado um tempo, nós conseguimos achar conseguimos achar um padrão, né? Um padrão que fugia. E acabamos descobrindo que pelo menos 3 ou 4 pessoas, agora não lembro, ganharam durante um ano o valor de um apartamento na época, o valor do apartamento na época de 200 mil, em 2006. Hoje era um apartamento de 500 mil, de diária, durante um ano. Alguma coisa estava errada, né? E pela relação que a gente tinha com a imprensa, tal, né, pela credibilidade que a praça ganhou por produzir esse conteúdo relevante, a gente passou isso, né, hoje eu posso dizer, mas na época a gente passou secretamente, né? A gente passou isso e foi uma puta matéria que geraram disso, e vários jornais replicaram, né? Hoje, esse trabalho de investigação, que sindicato faz, que associação faz, né? Fizemos várias outras depois, de viaturas, né? O Fortuna lembra também de viaturas com IPVA vencido, né? Numa época. Então, assim, na época a gente passava para o jornal, porque não tinha os nossos meios de comunicação. Hoje a gente pode fazer esse conteúdo e publicar nos nossos próprios meios, reportagem, foi o que eu falei ali na rede colaborativa, né? Rede colaborativa e inteligência coletiva. Teve um caso também que nós fizemos, que até eu fiz campana para investigar uma associação pelega que tinha aqui em Santa Catarina. Essa associação tem uma sede, não sei aonde, irregular, uma viatura que ganhou do Estado. Fiz campana para ver se isso era verdade, né? Prendi que esses milicos aí, né? Mas para minha formação, até como jornalista, eu achei interessante, né? Então, assim, conteúdo relevante, né? Hoje existe diversas ferramentas de jornalismo de dados que pode achar padrões nos dados abertos, disponibilizados pelo próprio governo, né, ou não. Eu acredito nisso, eu acredito que isso gera relevância, né? Por fim, a Rádio Aspra, né, de Minas Gerais, eu acho que a Rádio Aspra de Minas Gerais, ela é a vanguarda da comunicação dos praças do Brasil, né? E ela na Bahia também, da Bahia eu não conhecia, desculpa. Mas eu conheço de Minas Gerais, então a da Bahia também. Assim, como eu falei, hoje o futuro da notícia, da comunicação está aqui, né? Não nesse aqui que está todo quebrado, mas está nesse aparelho celular. E a rádio, que é um meio de comunicação da década no início do século XX, né? Final do XIX, século XX, vai ser um meio de comunicação que vai continuar mais ativo que os demais. Todo mundo achou que o rádio ia acabar, mas não vai acabar.
Os rádios estão gerando conteúdo pela internet, transmissão ao vivo, virou praticamente uma TV também, né? Então, essas rádios estão na vanguarda. E se as outras demais entidades quiserem fazer, só vai ganhar com isso. Agora, uma coisa, agora para concluir mesmo, eu falo para minha irmã, ela tem uma filha, né, fez 11 anos agora, minha sobrinha. Eu falo para ela, olha, Ana, está acontecendo um fenômeno que é noções de privacidade. As noções de privacidade estão mudando. Que nós, a nossa geração, eu me incluo também, conhecemos como noções de privacidade, vai acabar. Assim, hoje, por exemplo, o ENERP é um exemplo. Hoje, esse evento está sendo transmitido para o mundo inteiro, em tese. Se o mundo inteiro quiser assistir, pode ir lá assistir. Nesse sentido, a própria comunicação individual, a própria privacidade individual, ela está mudando. Assim, todo mundo hoje em dia está tirando selfie, está fazendo live. Isso para nós até tem uma dificuldade, mas para a geração Z, né, os millennials, o pessoal que nasceu no final da década de 80, início da década de 90, minha sobrinha nasceu em 2000, para eles vai ser outra noção de privacidade. Inclusive, a própria nudez vai ter uma outra compreensão. Se a gente não entender isso, nós vamos ficar para trás e não vamos entender o que eles estão fazendo. A gente pode até discordar, achar que é feio, é errado, mas, assim, é fato, isso está acontecendo. A noção de privacidade está invertendo, né? E aí vai caber você, como a Tatiane falou, né? O que você vai gerar com essa tua exposição da sua privacidade, seja individual ou coletiva, né? Mas, de minha parte, é isso. Agradeço a atenção, agradeço a confiança da Praça que me convidar, da Anaspra também, agradeço a confiança. Para mim é uma honra estar aqui com os senhores, né, com as senhoras, e vamos lá para a janta.